Meus amados irmãos, eu tenho a alegria de saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. Quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus por estarmos aqui neste culto, nesta noite. Deus é maravilhoso e Deus já tinha marcado no seu calendário essa oportunidade e nós chegamos aqui nessa noite para aqui cultuarmos a Deus e agradecermos junto por mais um ano de vida conjugal do nosso amigo Adonias e a nossa irmã Vilani. Graças a Deus, eles, com ano após que eu nasci, eles se casaram, porque eles se casaram em 75, foi isso? E eu nasci em 74. E eu louvo a Deus, irmãos, nesta noite, quero desejar uma boa noite de salvação a todas as pessoas amigas que estão ao alcance deste som. Meus irmãos, nessa noite eu quero, com a igreja, ler uma passagem da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, livro de Gênesis, que é o livro da criação de Deus, capítulo 2, versículo 18 a seguir. Vamos ler esses versículos nesta noite. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a seguir. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este veja e lhe chamasse pelo seu nome. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todos o gado, todas as aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está aqui, irmãos, o texto da palavra de Deus, quando o nosso irmão Vicente ligou para mim, perguntando se daria para mim estar aqui hoje com os irmãos aqui, com o irmão Miguel, e eu me prontifiquei estar aqui, e eu fui orar e pedir a Deus uma palavra, e eu nem sabia qual era a razão desse culto, porque eu perguntei ao irmão Vicente qual era a razão do culto, se era um culto de aniversário, só que ele não soube me dizer. E Deus me deu essa palavra. E justamente hoje, esse culto aqui é um culto de agradecimento por mais um ano de vida conjugal dos nossos irmãos. E então aqui nesta noite, a palavra diz que Deus, Ele criou o mundo, criou os céus, criou a terra, criou os rios, criou os mares, os peixes, as aves, os animais do campo. Mas Deus, Ele teve o prazer de criar o homem com as suas próprias mãos. Porque o homem, ele foi feito do pó da terra. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra.
e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Mas Deus, ao fazer o homem, Deus já tinha plano de lhe dar uma companheira. Deus jamais ia deixar o homem só, naquela solidão, naquele jardim. E a Bíblia diz que Deus fez cair um sono pesado em Adão e cerrou uma das suas costelas e fez uma companheira para ele. A mulher foi a única coisa depois do homem que não foi feito do pó da terra. Deus tirou a costela do homem e fez Eva para ser a companheira de Adão. E Deus preparou aquele jardim tão bonito. Naquele jardim tinha de tudo, de todas as árvores frutíferas tinha naquele jardim. E Deus ordenou ao homem: você pode comer de todos os frutos dessas árvores. Você só não pode tocar na árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela tocar, certamente morrerás. Meus irmãos e igreja, Deus não faz nada sem antes avisar. Deus avisou a Adão que ele não tocasse naquela árvore, porque se ele comesse do fruto daquela árvore, certamente ele morreria. Mas a Bíblia diz que o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto daquela árvore que estava no meio do jardim, e o homem pecou contra o seu Criador. E na hora que o homem pecou contra o seu Criador, Deus o expulsou do jardim. O homem foi expulso do jardim. E a Bíblia diz que quando Deus criou Eva, aí Adão disse: essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando um jovem se decide casar, quando ele toma aquela jovem como a sua noiva e se casa, ele se torna uma só carne. Foi o caso daquele casal, Adão e Eva. Tornaram-se uma só carne. E aquele casal pecaram contra Deus, e Deus o expulsou do jardim. Mas a Bíblia diz que a cada dia que passava, a maldade se multiplicava sobre a face da terra. O coração do homem cada dia mais aumentava a maldade em fazer o que era mal, em se afastar das coisas de Deus. E Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Uma coisa que mais ele se agradou em fazer, mas ele se arrependeu. Por quê? Porque o homem desobedeceu aos seus mandamentos. E a Bíblia fala, o texto diz que Deus planejou em destruir a humanidade da face da terra. Mas Deus, olhando do céu para a terra, ainda viu uma família fiel na terra, que foi a família de Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Aleluia. Noé e a sua esposa e as suas 3 filhos. Era composta realmente de 8 pessoas, a família de Noé. E Deus olhando, viu essa família. E Deus falou com Noé: Noé, prepara uma arca e prega para o povo que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Eu vou destruir o mundo com o dilúvio. Só que naquela época era difícil se acreditar nisso. Por quê? Porque não chovia de cima. Não chovia que nem chove hoje. Deus fazia com que a terra ficasse úmida
E eles plantavam e tiravam o legume. Não é hoje que vem água do céu. E as pessoas não acreditaram no que Noé dizia. Que conversa, com certeza, usando as minhas palavras. Não existe isso. Da onde é que vem água do céu? Mas Noé obedeceu à voz de Deus. Noé pregou. Pregou e disse ao povo: vocês se arrependam. Deus mandou avisar vocês: se arrependam dos seus pecados, se volte para Deus. Mas o povo mesmo assim não acreditaram. E continuaram se afastando dos mandamentos de Deus. E Noé preparando a arca. Aquela grande arca de madeira, cortando a madeira e fazendo aquela arca. E quando Noé terminou de fazer a arca, a Bíblia diz que Deus falou com Noé novamente e disse: Noé, coloca os animais na arca, entra na arca com a tua família e fecha a porta da arca. E Noé obedeceu a voz, porque a vitória do homem está na obediência. Quando somos obedientes a Deus, nós somos vitoriosos. E Noé obedeceu a Deus, fechou a porta da arca por dentro, Deus selou a porta por fora. E a Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu e mandou água do céu para a terra. E a Bíblia diz que nem o monte ficou fora da água. Tudo foi coberto. O maior monte, segundo os estudiosos, tem 5.180 metros de altura. E ele foi coberto. Não ficou nada fora. E a Bíblia fala que toda aquela humanidade foram mortas na água do dilúvio. Só escapou Noé e a família que estava dentro da arca. E quando as águas do dilúvio baixaram, Noé sai com a sua família e começa uma nova vida. E começa a se multiplicar a humanidade sobre a terra através de Noé e a sua família. Mas, porém, a Bíblia diz que a maldade continuava no coração do homem, no coração da humanidade. Os homens fazendo o que não era do agrado de Deus, aquilo que não era da vontade de Deus. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, Ele teve outro plano. Deus planejou, porque Deus, Ele não fez o homem para ir para o inferno. Deus fez o homem para ir para o céu. Não é do agrado de Deus de ninguém se perder. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, porém aborrece o pecado. Deus ama toda a humanidade, mas o que muitos fazem é que aborrece a Deus. Aí Deus planeja enviar o seu único filho para morrer pela humanidade, para que através do seu filho Jesus o homem pudesse ir para o céu. E lá em João capítulo 3, versículo 16, o apóstolo João escreve: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus envia o seu Filho, porque Deus olhou do céu à terra, não viu um justo sequer. Todos estavam distantes da vontade dele. Mas Deus, Ele planejou, enviou o seu Filho. E o seu Filho veio à terra, se encarnou em Maria. Deus escolheu a jovem Maria para ser a mãe do Salvador. E a Bíblia fala, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26 de Lucas, nós vemos ali nesta passagem bíblica, quando o anjo vem a Maria para anunciar o nascimento do Salvador. Porque o nascimento do Messias, o nascimento do Filho de Deus, foi profetizado por todos os profetas. Principalmente pelo profeta Isaías, que foi o profeta que mais profetizou a
vinda do Salvador do mundo. Aleluia. E Deus fala, da primeira vez que Deus falou sobre a vinda do seu filho, foi no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que nasceu da semente da mulher é Jesus, o seu filho, o seu único filho. E Deus manda o anjo avisar Maria, e o anjo chega para Maria, lá no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. E o anjo, e a passagem bíblica diz, Lucas escreve dizendo, e no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E Maria não entendeu a mensagem do anjo, porque o anjo falou para Maria que ela seria mãe do Salvador. E ela disse, mas como? Vejo que não conheço o varão. Maria não era casada, Maria era uma jovem solteira, era virgem. E como é que vai acontecer isso? Eu não sou casada. E o anjo disse, olha Maria, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o que será gerado no teu ventre será gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E assim se concretizou. Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Aí chega o tempo de Jesus nascer. Aleluia. Jesus nasce de Maria, porque, meus amigos, igreja, Jesus, ele foi rejeitado a partir do momento do seu nascimento. A partir da hora de Jesus nascer, ele já começou a ser rejeitado. Porque José procurou hospedaria para Maria ter a criança, e ninguém deu hospedaria a ela. Não tem lugar, não tem mais vaga. E Maria foi ter a criança lá no estábulo. Num linguajar mais fácil de entender, lá no curral do gado. Foi ter Jesus lá, porque ninguém deu hospedagem para Maria ter Jesus. E Maria teve Jesus lá no estábulo, dentro de uma manjedoura, colocou na manjedoura aquela criança. E Jesus cresce normalmente, como qualquer criança cresce, naturalmente como qualquer criança. A Bíblia diz que Jesus com 12 anos, veja meu amigo, a capacidade do Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus com 12 anos já estava no meio dos doutores. Aleluia. Interrogando e sendo interrogado. E os doutores se admiravam com a sabedoria daquela criança de apenas 12 anos. Eles se admiravam com a sabedoria de Jesus. E Jesus cresce com quase 30 anos. Jesus se dirige para o Rio Jordão para ser batizado. Estava lá o seu primo João Batista, porque João Batista era primo de Jesus. A mãe de João Batista, que era Isabel, teve João Batista com 6 meses. O anjo anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Eles eram primos. E Jesus se dirige para o Rio Jordão, aonde o seu primo João Batista estava batizando nas águas. E a Bíblia fala que João Batista pregava no deserto da Judéia e dizia para a multidão, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. João Batista estava falando justamente de Jesus. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E a Bíblia fala, irmãos, que quando João Batista batizando ali o povo, lá vem Jesus para ser batizado por ele. E João Batista, quando olha para Jesus,
Está lá no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João. Quando João Batista olha para Jesus, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal de um ano. E sacrificava aquele animal, derramava aquele sangue como a simbologia para cobrir o pecado da humanidade. Jesus, ele foi diferente. Aleluia. Jesus, ele não veio cobrir pecado. Jesus veio tirar o pecado. Porque se cobrir o pecado permanece lá no camarada. Jesus não veio cobrir pecado, Jesus veio tirar o pecado. Por isso que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aí Jesus se aproxima de João e diz que quer ser batizado. E João disse: Senhor, eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus disse: João, faça, para que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus, ele veio à terra para cumprir toda a lei. Toda a lei que estava escrita na palavra de Deus. E quando João se recusou, Jesus disse: não, você vai ter que me batizar. Porque é para se cumprir toda a lei, é para se cumprir toda a justiça. E a Bíblia diz que João Batista pegou a Jesus e mergulhou na água do Rio Jordão. E quando Jesus saiu da água, a Bíblia fala... Se você tiver uma Bíblia em casa, você que não é crente, pode conferir. Porque o que está escrito aí, está escrito aqui também. Aleluia. A Bíblia fala que quando Jesus saiu da água do Rio Jordão, aí ouviu uma voz do céu, bradou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ela viu uma pombinha descendo do céu, veio sobre Jesus, ali é o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Ali se fez presente, irmãos, naquela hora, a Trindade. O Pai, a voz do céu. O Filho, Jesus na água. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aleluia. E ali Jesus foi batizado. Quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, a Bíblia diz, irmão, no capítulo 4 de Mateus, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Passou 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. 40 dias e 40 noites, porque só se vê esse demônio, irmão, orando e jejuando. E Jesus foi lá, passou 40 dias e 40 noites. Quando chegou os 40 dias, a Bíblia diz que Satanás chegou-se para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque Satanás, ele sabia o ponto fraco de Jesus. Jesus, meu amigo, era 100% homem, 100% Deus. E como homem, ele sentia fome, ele sentia sede, do mesmo jeito que a gente sente. E Satanás sabia que Jesus, humanamente falando, estava com fome. Por isso que ele tentou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus diz: está escrito, Satanás. Está escrito. Jesus buscou um versículo lá no livro de Deuteronômio, lá no livro da lei, no livro de Moisés. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o diabo transportou Jesus a um lugar muito alto e disse: lança daqui abaixo. Aí o diabo foi buscar um versículo também, porque Satanás também conhece a Bíblia. Aí foi buscar um versículo da Bíblia para ir contra Jesus, para enfrentar Jesus. Aí ele foi buscar o versículo 11 do capítulo 91 de Salmo. Não está escrito lá que aos teus anjos dará ordem para que tomem tuas mãos,
para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus novamente diz, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia conta que pela terceira vez, Satanás tenta Jesus, levando Jesus para um monte muito alto e mostrando os reinos e a glória dele. Aí Satanás disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado e me adorares. Satanás queria que Jesus adorasse ele. Aí Jesus disse, está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E a Bíblia fala que Satanás naquele momento se ausentou dali e os anjos vieram e o serviram. E a partir dali Jesus começa o seu ministério na terra, começa a pregar, começa a curar os enfermos, curou os leprosos. A Bíblia fala que em certa ocasião Jesus curou 10 leprosos, mas somente um veio agradecer. Curou 10 leprosos. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando aquela mulher que já era viúva, já tinha perdido seu esposo e agora tinha perdido seu filho, tinha ficado só agora. O filho que trabalhava para dar sustento a ela, agora ela tinha perdido. E a Bíblia fala que aquele cortejo saía da cidade de Naim, mas Jesus vinha com a multidão entrando na cidade de Naim. Aí houve um encontro da vida com a morte. Quem era a vida? Jesus. Jesus era a vida. Por isso mesmo que ele fala lá em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando Jesus se aproxima daquele cortejo, Jesus olha para aquela viúva, chorando pela perda do seu filho. Jesus diz assim, não chores. E quando a Bíblia fala que Jesus disse à mulher, não chores, aí Jesus se aproximou do caixão e ali orou e aquele jovem foi ressuscitado. Aleluia. E o povo se admirou ao ponto de dizer, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. E Jesus curou, Jesus ressuscitou. A Bíblia também fala que Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Porque para Jesus não importa o tamanho da dificuldade. Para Jesus não tem dificuldade, irmãos. A Bíblia fala lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para nós, humanos. Aos nossos olhos, pode até parecer difícil. E muitas vezes até pensamos que não tem mais jeito. E para completar a história, não chega alguém desanimando mais ainda. Dizendo, não, deixa isso de lado, abandono isso, não tem mais jeito não. Mas tem, irmão. Se você confia em Deus, Deus pode fazer. Porque para Ele nada é impossível. E aqueles pensavam que não tinha mais solução. Lázaro, 4 dias de morte, irmão. Já estava sepultado. E quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, que era a irmã de Lázaro, o que havia morrido, estava com 4 dias sepultado, Jesus, ao aproximar-se da casa, Marta corre ao encontro de Jesus e disse, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para Marta e diz, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus diz assim, aonde colocaram ele? Aí Maria diz, não, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal, já faz 4 dias. Jesus queria saber se cheirava mal, irmão. Jesus queria saber onde é que estava o defunto, enterrado. Aí levaram Jesus até o sepulcro. Porque o sepulcro naquela região, aonde sepultaram Lázaro, não era que nem nós, cavam um buraco em terra, não. Eles faziam uma abertura na pedra e colocavam o caixão, que se fosse caixão,
e colocavam uma pedra. Na época eles apenas enrolavam o defunto com um pano. Não existia caixão. Colocaram o defunto e tamparam com a pedra. Quando Jesus chega lá no sepulcro de Lázaro, a primeira coisa que Jesus diz assim para o povo: tirar a pedra. Por que Jesus mandou tirar a pedra do sepulcro? Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que eu posso fazer, Deus deixa eu fazer. Aquilo que eu não posso, Ele faz por mim. Os homens poderiam tirar a pedra. Era serviço para os homens. Agora, ressuscitar era com Jesus. Aí quando os homens tiraram a pedra, a Bíblia diz que Jesus gritou e chamou: Lázaro, sai para fora. E alguém pode perguntar: mas por que é que Jesus chamou pelo nome de Lázaro? Sabe por que ele chamou? É porque se ele tivesse dito assim: sai para fora, tinha saído os defuntos tudinho. Mas ele só queria Lázaro, por isso que ele especificou: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz, irmão, que Lázaro saiu andando. E Jesus mandou desatar, e desataram Lázaro, e Lázaro foi ressuscitado. Então na Bíblia, no ministério de Jesus, Jesus fez muitos milagres, curou os enfermos, fez o cego ver. No caso de Bartimeu lá em Jericó, a Bíblia diz que quando Jesus entrava em Jericó, estava o cego Bartimeu pedindo esmola. E quando aquela multidão entrava, o cego perguntou o que é que estava acontecendo. E alguém disse: é Jesus que vai entrando na cidade. E Bartimeu, a Bíblia fala que Bartimeu grita: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E alguém começou a dizer: homem, cala essa boca. Cala a boca, rapaz. O mestre não vai te escutar, não. Porque muitas vezes, irmão, só sabe a dor onde o sapato está apertando, irmão. E ela precisa que ele cego gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Porque aquele homem sobrevivia de esmola. Naquela época não tinha aposentadoria não, que nem hoje não. O camarada que era cego, aleijado, tinha que viver de esmola para não morrer de fome. Hoje é diferente, hoje tem aposentadoria. Naquela época não tinha não. E aquele homem já tinha sofrido muito pedindo esmola para sobreviver. E quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, aí Jesus escuta o grito do cego e diz: manda chamar ele. E quando trouxeram Bartimeu à presença de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o cego diz: Senhor, eu quero ver. Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Aí o cego viu. O cego passou a enxergar. Por quê, irmãos? Porque para alguém talvez tivesse pensado que Bartimeu ia morrer cego. Mas quando Jesus chega, a coisa muda, irmão. Quando Jesus chega na vida de alguém, a história muda. É verdade. Nós podemos ver no capítulo 2 de Marcos. Trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Lá em 2 de Marcos está escrito: 4 homens trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Quando chegaram na casa aonde Jesus estava, tinha uma multidão grande. Tentaram entrar pela porta, não teve como. Era gente demais. Sabe o que foi que aqueles 4 homens fizeram, irmão? Subiram no telhado, abriram um buraco, desceram a cama com o paralítico até a presença de Jesus. Eu não sei se Jesus estava na sala da casa, eu não sei se ele estava no quarto, se ele estava na cozinha, eu só sei que desceram a cama na presença de Jesus. E quando Jesus olhou e viu e disse, olhou para aquele homem e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Por que Jesus falou isso, irmão? Porque a maior doença daquele homem não era a paralisia, era o pecado que estava nele. O pecado é a maior doença que existe no homem, na humanidade. Sabe por quê? Porque você tem uma dor de cabeça, você pode ir na farmácia e comprar um comprimido e tomar. Você pode ter uma dor no estômago, da mesma forma, você pode tomar um remédio e tomar. Agora para o pecado, farmácia não vende remédio não. Aleluia. Para o pecado, só o sangue de Jesus. Só o poder de Jesus. Por isso que ele falou: filho, perdoado estão os teus pecados. Aí alguém ali disse assim, só no coração:
Os incrédulos ali, Pra pecado. os escribas e fariseus disseram: quem é esse que diz blasfêmia? Ô, glória! Quem pode perdoar pecado senão Deus? Camarada, só lá no coração dizendo, desacreditando de Jesus, achando que Jesus não podia perdoar pecado, que Jesus não era filho de Deus. Aí Jesus conhece o coração. Aí Jesus diz assim: quem é que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado se não for o Filho do Homem? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, ele olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele paralítico se levantou, tomou a sua cama e saiu andando. Aí veja a diferença. Ele chegou ali, trazido pela cama. Quando se encontrou com Jesus, saiu levando a cama. 100% de diferença. É uma diferença radical. É uma diferença grande quando a pessoa se decide aceitar ao Filho de Deus como Salvador da sua vida. A sua história muda. Quando ele abre o coração para Jesus, a sua história muda. Porque Jesus, ele transforma. Jesus perdoa pecado. Jesus transforma o ser humano em uma nova criatura. Basta somente a pessoa se decidir. E a Bíblia diz que Jesus cumpre o seu ministério aqui na terra. Porém, ele é vendido pelo seu apóstolo, pelo seu discípulo. Porque Jesus, ele conseguiu ajuntar 12 apóstolos. Mas um dos apóstolos foi quem traiu a ele, que foi Judas Iscariotes. Vendeu a Jesus, Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado, foi levado ao Calvário, foi crucificado em uma cruz, morreu, foi sepultado, mas como ele tinha dito, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitou e apareceu aos discípulos. Passou 40 dias com os discípulos na terra. E depois de 40 dias, Jesus sobe ao céu. Mas ele promete. Ele faz uma promessa para aqueles que aceitam ele como Salvador. Lá em João 14: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Credes em Deus e em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus está no céu, à direita de Deus, à direita do Pai. Mas ele vai voltar um dia. Ele vai voltar para buscar a sua igreja aqui na terra. Ele vai voltar para levar aqueles que aceitaram ele na terra aqui como Salvador, que serviram a ele, que foram obedientes a ele, que fizeram a vontade dele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é preciso, nós, a igreja, a Assembleia de Deus, da Vila Paraíba, estamos aqui nesta noite para lhe trazer esse recado de Deus. Que é preciso você ter um encontro com Cristo, fazer a sua decisão, porque Jesus falou: assim como foi nos dias de Noé, será também na vida do Filho do Homem. Nós começamos a pregar nessa noite falando do que Deus mandou Noé fazer. Deus mandou Noé construir a arca e avisar o povo. Noé fez, construiu a arca, avisou o povo. O povo não quis obedecer. O que aconteceu? O dilúvio destruiu. Jesus manda a sua igreja. A igreja na terra é quem anuncia a vontade de Deus, a palavra. Aleluia. O que é para o homem fazer? Então a igreja é quem programa o evangelho na terra. Por isso que Paulo, escrevendo lá em Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então nós estamos anunciando que Jesus vai voltar.
Do mesmo jeito que Noé pregou, que vinha chuva de cima e ninguém acreditou, mas aconteceu, porque Deus não é homem para que minta, o que Deus falou ele vai cumprir. E o povo não deu ouvido, não acreditou, achou que era loucura de Noé, achou que era tempo perdido de Noé, mas aconteceu. Deus destruiu naquele tempo a população, a humanidade com as águas do dilúvio. Agora a igreja está anunciando que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos, a sua igreja aqui na terra, que serve a Ele, que faz a sua vontade. E nós estamos aqui para lhe dizer que você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador. Paulo diz, se hoje, lá em Apocalipse está escrito, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Eu sei que Deus, neste momento, está falando no coração de alguém. Deus está falando com você, meu amigo. Deus está falando com você, minha amiga. E nesta noite, não deixe passar essa oportunidade. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui, porque Jesus não marcou o dia e hora que voltava. A Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Jesus vai voltar a qualquer hora. E é preciso o homem estar preparado, é preciso a mulher estar preparada para subir no arrebatamento da igreja. Porque ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E para os que vão ficar na terra, haverá, a Bíblia diz que haverá um sofrimento tão grande que alguém pensa, o mundo está muito difícil, é um sofrimento, irmão, mas não tem um sofrimento hoje não. Sofrimento vai ter, é depois do arrebatamento da igreja. Aí vai ter sofrimento. Vai ser uma angústia que nunca se viu no mundo, vai ter depois do arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque quem vai governar o mundo vai ser o anticristo. Está escrito na Bíblia. O anticristo. O que é anticristo? É aquele que é contra Cristo. É o inimigo de Cristo. Então o anticristo é quem vai governar o mundo depois do arrebatamento da igreja. Aí sim, aí vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento, vai ter angústia na terra. Mas nesta noite, a igreja do Senhor, nós os crentes, estamos aqui, nós os seus amigos, mas queremos, além de amigo, queremos também que você seja os nossos irmãos na fé. É o nosso desejo. Que você também, nessa noite, se decida e entregue a sua vida a Jesus. E Jesus diz na sua palavra, Ele convida, vinde a mim todos, que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, o que você tem passado, o que você tem sofrido, mas Jesus te convida, vinde a mim todos, que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus nesta noite quer tirar esse fardo pesado que você carrega e quer colocar em você um fardo leve. Jesus quer mudar a sua vida para melhor. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Nós que estamos aqui hoje, crentes, nós não conhecíamos essa verdade antes. Até muitas vezes ignorávamos. Mas louvamos a Deus, porque os crentes também pregaram para nós. E nós acreditamos na mensagem de Deus, aceitamos Jesus e aqui estamos também, te avisando também, porque Jesus diz assim, dai de graça o que de graça recebeste. Então, nós recebemos essa alegria de graça, essa paz de graça e queremos transmitir para você também. Então, que Deus te abençoe, que você possa nesta noite acreditar na palavra de Deus, naquilo que foi falado nessa noite, você possa crer no Filho de Deus como Salvador, porque Jesus é o Salvador do mundo.
A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. É verdade. Somente Jesus é quem salva. Ele é o único que salva, é o único que perdoa pecado, é o único que pode te levar ao céu. Que Deus te abençoe, e o que eu desejo é que você faça a sua decisão, entregando a sua vida a Jesus Cristo Salvador. Amém. Aleluia.